José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política. O assunto voto impresso ainda não é uma questão totalmente pacificada no Brasil, visto que as instituições, inclusive, ainda se debruçam sobre a real necessidade dele e tentam, de alguma maneira, revogar uma lei que já foi aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional, que exige que nas eleições de 2018 as urnas tenham, sim, a impressão do voto como garantia de uma transparência, da apuração, transparência dada à apuração. O que tivemos de novidade recentemente, mesmo com prazo apertado, já que as eleições são agora em outubro de 2018, estamos em março. O Tribunal Superior Eleitoral expressou preocupação com a implementação do voto impresso para as eleições de 2018, enviou essa manifestação à STF, é assinado pela assessoria jurídica encaminhada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, e um pouco concorda com aquilo que diz a Raquel Dodge, que é que quem tenta a mudança, quem não quer implementar o voto impresso no Brasil, segundo Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, a reintrodução do voto impresso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso. A gente vai conversar sobre esse assunto com o jurista Modesto Carvalhosa. Tudo bem, doutor Modesto? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Manuel. Prazer. Tá. Bom, doutor Modesto, como é que o senhor se posiciona, né? O jurídico aí batendo cabeça sobre colocar ou não o voto impresso, mesmo com algo aprovado no Congresso em 2015, hein, doutor? Pois é, veja como realmente as instituições do Brasil, elas são liquidadas, né? Porque existe uma lei do Congresso que manda haver o voto impresso para se poder apurar publicamente as eleições. Como sabe, o voto eletrônico, o voto que hoje se utiliza no Brasil, leva a um fato muito interessante. O Brasil é o único país do mundo, em que a apuração das eleições, a apuração da votação é secreta. Quando na democracia a votação é secreta e a apuração é pública. No Brasil, a apuração é secreta. Quer dizer, você vai lá, bota o seu digital lá naquela urna eletrônica antiquadíssima, essa que tem aí, de primeira geração, e depois os funcionários desse TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vão lá e declaram o presidente é fulano, o senador, o deputado e tal. Quer dizer, secretamente, 3 ou 4 funcionários do TSE dão apuração do voto sem nenhuma fiscalização. Enquanto que o princípio democrático fundamental é de que a apuração de voto tem que ser pública, permitindo a fiscalização na apuração. Por isso, Emanuel, que nos países civilizados, os votos são impressos. Pode haver até urna eletrônica, em certos casos, na medida em que o voto impresso é concomitante à digitação eletrônica, para permitir que o princípio fundamental democrático de apuração pública, apuração fiscalizada, seja realizada. Nesse país aqui, não. Agora, você veja, a Raquel Dodge é contra isso, é contra a aplicação de uma lei que está em vigor. E agora o Tribunal Superior Eleitoral também apoia a Raquel Dodge para não cumprimento de uma lei. Quer dizer, nas vésperas da eleição, querem que a lei seja considerada inconstitucional, porque ela revela o voto dado, que é uma mentira deslavada, que não é digna de uma Procuradora-Geral da República dizer uma bobagem dessa. Ela, inclusive, diz textualmente, doutor, que isso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto. Como é que o senhor responde a isso, doutor? Isso é simplesmente inacreditável, como eu já falei, que uma Procuradora-Geral da República diga uma inverdade desse jaez. O voto impresso é colocado na urna e absolutamente não é manipulável pelo eleitor, que não pode levar esse voto escrito para casa, voto impresso para casa dele. Ele fica lá na urna ao lado do voto eletrônico. Portanto, a lei é absolutamente técnica nesse aspecto de preservar
o absoluto sigilo do voto dado pelo eleitor. Agora, permite a lei, o que é importante, que haja fiscalização na apuração. E a dona Raquel Dodge, junto agora com o TSE, que é um lugar muito suspeito, no meu entender, que lá é um lugar arqui-suspeito, quer que continue no Brasil a haver a apuração secreta da eleição. É inacreditável. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa responsabilidade pode mentir tão deslavadamente como ela fez? E ainda, doutor, em outra medida já anunciada pelo TSE, mesmo que fosse implementado o voto impresso no Brasil nessas eleições de 2018, não seria algo 100%. O voto seria em apenas 5% das urnas em 2018. Veja como as próprias instituições, Manuel, no Brasil, elas realmente não cumprem a lei. Querem que a população cumpra a lei, que exigem que o povo cumpra a lei, mas as instituições não cumprem a lei. O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão burocrático em que realmente deve ser preservada uma lei de 2015 para o efeito da eleição agora de 2018. Pois o senhor Gilmar Mendes, que foi presidente dessa TCE aí, Tribunal Superior Eleitoral, durante 2 anos, sabotou durante 2 anos o que foi possível para não implementar a lei de 2015. E agora, conspirando junto com a Raquel Dodge, que isso é uma verdadeira conspiração, vem dizer que não cabe o voto e que se souber o voto eletrônico é 5%. É como se alguém dissesse, eu vou pagar só 5% do imposto de renda que eu devo para o governo. A lei manda que eu pague 100% sobre 100%, mas eu vou pagar só sobre 5%. Quer dizer, então é um exemplo para a população de que a lei pode ser cumprida só 5% da lei. Onde é que existe um país desse, Manuel? É realmente inacreditável que uma autoridade como o Gilmar Mendes venha propor e equipar e aparelhar o Tribunal Superior Eleitoral para o cumprimento de apenas 5% de uma lei. Ou você cumpre a lei 100%, ou você não cumpre a lei. Agora, cumprir 5% de uma lei é inacreditável vindo de uma autoridade do ministro presidente do TSE. Doutor, o senhor recorreu à Organização dos Estados Americanos, a OEA, sobre esse tema. Como é que vai correr essa ação, doutor? A ação no tribunal, na Organização dos Estados Americanos, é exatamente para alertar a questão dos direitos humanos, em que no Brasil haverá fraude, evidentemente, na apuração dos votos, como cada vez mais suspeita que ocorreu nas eleições anteriores. Quer dizer, a vontade do Tribunal Superior Eleitoral, junto com os partidos políticos, agora também nesse conluio, também a Raquel Dodge, demonstra que há fraude nessa apuração, porque o fato de não querer colocar o voto impresso juntamente na votação, mostra que querem continuar a possibilidade de fazer fraude. Como sabem, as urnas eletrônicas são as mais fraudáveis que existem. É só colocar lá um programazinho, mudar o programa, que você realmente faz o resultado global das urnas ou individualmente delas, como você quiser. Porque é uma fraude programada. Eles programaram a eleição eletrônica e a fraude também estão programando. Ao negar o voto impresso seguido da votação eletrônica, é para poder continuar fraudando os resultados da eleição, ou seja, a apuração secreta e fraudada das eleições. A gente pode entender, doutor, que o nosso voto, quase como se for na atual conjuntura e sistema, é como se o nosso voto fosse para um buraco negro, é isso, doutor? Exatamente. Como sabem, o sistema de computação é o mais manipulável que pode existir, não é? Vocês conhecem todos os hackers do mundo que entram em qualquer sistema, tá certo? Então, os mais secretos possíveis, até do Pentágono, onde for. Então, imaginou o que eles vão agora fazer, esse é um buraco negro típico, em que as apurações vão ser de acordo com aqueles partidos políticos que vão lá realmente manipular isso no Tribunal Superior Eleitoral, junto com
meia dúzia de funcionários para ter o resultado que quiserem. É uma vergonha nacional, é um escândalo. O Brasil é, mais uma vez, o primeiro do mundo em várias coisas negativas, e essa também eleitoral, o primeiro e único do mundo em que a apuração é secreta, fraudável e fraudada provavelmente também nesse próximo pleito aí de 2018, desse ano. Eu agradeço a participação do jurista Modesto Carvalhosa, debatendo com a gente esse tema importantíssimo para esse ano de 2018. Doutor, muito obrigado pela atenção, um abraço. Um abraço, Manuel. Obrigado a você. Obrigado. Tchau. Seu nome, onde trabalha, sua procedência, por favor. Me permita falar de pé, Excelência, porque a minha cadeira aqui está estragada. Bom, esse é outro problema. Eu sou Felipe Marcelo Gimenez, eu sou procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, minha OAB é MS 7580, estou aqui representando a Associação Pátria Brasil. E não é propriamente uma pergunta, Excelência, eu quero usar uma expressão lá da tua terra. Nós somos advogados, o senhor é advogado, eu sou advogado, e quando esses cientistas falam da tecnologia da informação, nós ficamos mais perdidos que Cusco em procissão. Essa é uma frase muito dita lá. Pois é. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema, tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E, na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta, deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos, a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por 2 anos o cumprimento dessa lei deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia: a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção a Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde. Por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes, é para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo, e será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que essa arapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república, porque nós cidadãos não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade.
O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do Santo Byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, excelência. O BU é a prova da fraude. Doutora Simone, apesar de muito jovem, foi minha professora na faculdade. Ela é talvez a cabeça mais qualificada nesse Senado para rezar esse discurso, para dizer o que é um ato administrativo. Gostaria que ela estivesse aqui. O que acontece? Nós estamos sofrendo uma violação dos princípios republicanos, dos princípios constitucionais e principalmente, excelência, da cidadania. Porque nossa cidadania só existe na medida em que nosso voto seja respeitado. Porque ele é o instrumento do exercício da cidadania, porque através deles elegemos os nossos escolhidos. E a nossa eleição, a nossa escolha tem sido apurada em segredo, e o fato se perde. Por isso que os adeptos da seita do Santo Byte dizem que nunca há fraude. Porque quando se procurar o fato dentro da máquina, ele já não está mais lá, ele está no BU. E o BU só tem o total da contagem dos votos, excelência. Nós precisamos olhar para esse problema sobre a ótica da lei. Sobre a ótica da lei. Nós não podemos continuar aceitando esse engodo. E a lei que os senhores votaram com uma representação maciça da outorga popular. Só os senhores têm legitimidade para representar o povo brasileiro. Só os senhores. Os ministros da Justiça não têm essa legitimidade. Eles estão usurpando dos senhores as suas competências. Eles estão colocando esse Congresso Nacional de joelhos, porque estão se recusando a cumprir a lei. Eles estão, excelência, eles estão cometendo abuso de autoridade. Abuso. Porque essa lei que os senhores votaram com 71% do Congresso Nacional, a derrubada do veto teve um peso de outorga popular maior do que as emendas à Constituição. 71% do Congresso Nacional disse, em nome do povo, será impresso o voto. E a lei, excelência, não tem discricionariedade. A lei não permite fracionamento. Fracionar o cumprimento da lei é um abuso, é uma violação, é uma teratologia. Não há possibilidade de se fracionar o cumprimento da lei. Imagine o senhor, se o senhor fosse sujeito passivo de uma ordem de Gilmar Mendes, se ele aceitaria ouvir do senhor o seguinte: ministro, eu vou cumprir sua ordem, um pouquinho a cada ano. Até 2050, Gilmar Mendes, eu termino de cumprir a sua ordem. Imagina que ele aceitasse isso do senhor. A lei não tem discricionariedade. Não é possível cumpri-la pela metade. Em resumo, é isso, excelência. E por fim, o direito dos senhores, a sua autoridade como representantes do povo está sendo vilipendiada. E por quem? Vou dizer mais. Não é por juízes. Os ministros, quando sentam na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral para administrar esse serviço público, que é a eleição é um serviço público, não é jurisdição, não é um ato jurisdicional. Quando eles lá sentados em seus gabinetes estão administrando o processo eleitoral, são administradores sujeitos aos princípios constitucionais, como qualquer agente do executivo. A hibridez da justiça eleitoral tem confundido o povo. Mas a competência se dá, a função se dá em razão do cargo, não do indivíduo. Quando eles estão se desincumbindo do processo eleitoral, estão executando ato administrativo, não são juízes. E vejam o absurdo, excelência, um administrador público que por acaso usa toga, se arvoca o poder de desrespeitar a lei que os senhores votaram. Nossa república está à beira do abismo.
Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a República, Excelência. Acabou a cidadania. Então nós somos escravos. Nós seremos escravos se a nossa escolha e a lei que os senhores votaram não for respeitada. Obrigado.